Então, caros irmãos e amigos, o tema de hoje será Amai os vossos inimigos. É o tema que será falado pelo nosso irmão Nelson, trabalhador da casa, que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa palestra para todos. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus seja nessa casa e seja também em nossos corações. Sejamos todos bem-vindos a este tempo de amor e de caridade que é o nosso querido Grupo Espírita Allan Kardec. E hoje, como já anunciado pelo nosso amigo, nosso irmão Paulo, o tema é dos mais atuais possível. Quando nós falamos do capítulo 12, nós estamos falando não só do título que ele nos traz, mas nós estamos falando de amor. Amar os vossos inimigos. Nesses momentos em que a humanidade passa por tantas situações adversas, por tantas situações que nos convidam à paciência, à resignação, à determinação, para que não abandonemos os nossos postos de trabalho, como nos diz Dr. Bezerra de Menezes. Para que permaneçamos firmes, apesar de, às vezes, tropeçando, caindo, mas persistindo nos nossos ideais. Kardec, ao iniciar esse tema, coloca, sob as anotações de Mateus, a seguinte narrativa do Mestre Jesus. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus e que faz se levante o sol para todos e para os maus, e que chova, inclusive para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? E aí nós podemos pensar como que eu conseguiria destinar o mesmo carinho, a mesma afeição àquele que nos fez alguma maldade, alguma dificuldade. Mas nós vamos observar ao longo das nossas reflexões que não é isso o que Jesus nos fala com a sua mensagem. Observamos neste capítulo muito forte a palavra amar. Hoje nós vemos a utilização deste termo de uma forma tão vulgar, falando do amor, quando que, na verdade, só o Cristo conseguiu demonstrá-la em sua integridade. Não é dar o mesmo espaço, o mesmo lugar no nosso coração àqueles a quem amamos, da mesma forma aqueles que nos causaram alguma dificuldade. Mas Jesus nos recomenda
a não guardarmos o rancor, a não guardarmos o ódio, a não guardarmos aquele desejo de vingança por aquele que nos causou dificuldades. Mas é natural na criatura humana, no estágio em que nos encontramos, em a maioria, ainda trazermos resquícios de uma construção milenar, muitas vezes com muitos equívocos, em que parece que ainda trazemos como lei a lei de Talião, que é aquela que diz olho por olho, dente por dente. Ainda hoje nós observamos, enquanto a sociedade, querendo praticar esta lei, que não é a lei amorosa que Jesus nos trouxe. Observamos ainda hoje, sendo motivo de tantas guerras, a retribuição do mal com o próprio mal, a retribuição da dor recebida com mais dor causada. Não é isso que Jesus veio exemplificar na sua vinda a este plano. Ele poderia ter designado os maiores espíritos de alta envergadura para trazer a sua mensagem. E muitos o antecederam, mas ele preferiu vir ele pessoalmente, trazer a sua mensagem exemplificando-a. Mas muitos de nós ainda não compreendemos. Muitos de nós ainda traz como motivo de luta a vinda do Mestre à Terra, quando que ele só pregou o amor. Quando que ele só trouxe na sua vivência os caracteres da perfeição. Mas ainda não o compreendemos. Ainda hoje não o compreendemos. E tantas dissensões que observamos por conta dessa nossa ignorância acerca dos seus ensinamentos, não é? É necessário nos colocarmos no lugar do outro. A dor que o outro está sentindo pode ser que seja a minha dor amanhã. Ou quem sabe já passei por aquele sofrimento, aquela situação. Me recordo certa feita de um colega da minha filha ainda muito pequena, que seguidamente chutava a perninha dela. E nós, como pais, como todo pai, se sente oprimido por uma situação dessa. Então fomos à escola, chegando lá, para nossa surpresa, aquela criança que agia de uma forma desregrada, externando o seu sentimento através daquele ato. Era uma menina órfã, um menino órfão, aliás, criado por um familiar. Não quero dizer com isso que todos os órfãos, ou todos aqueles que não são criados pelos seus pais, tenham essa atitude. Mas o que quero trazer é que não poucas vezes, irmãos nossos que hoje são interpretados como criaturas que prejudicam a sociedade, trazem lá no início da sua caminhada algo que acabou trazendo ele para uma atitude, né, que a sociedade não aceita. É alguém que traz o sofrimento no seu coração. Podemos observar aqueles que temos mais de um filho, criados da mesma forma, com a mesma alimentação, com o mesmo carinho, sob o mesmo teto, e são diferentes. Alguns deles, ou um deles, pode observar uma atitude do pai, da mãe, que não é boa e dizer, eu vou fazer diferente, porque isso não me faz bem. Mas pode ser que o outro observe a mesma cena, a mesma atitude e diz,
eu vou fazer igual, porque é assim que eu vejo que é feito, não é? Então, cada um de nós traz a sua interpretação, traz a sua forma de conduzir-se naquilo em que acredita. E a doutrina dos Espíritos nos instiga ao conhecimento através da razão, a perscrutarmos aquilo que nós recebemos e só aceitarmos se nós estivermos convencidos, se nós tivermos entendido aquilo que nos é trazido, para que nós não incorramos no erro da ignorância, da situação que possa nos levar a situações de desequilíbrio por conta da não compreensão, não é? Portanto, é importante nós distinguirmos o amor ao próximo do amor ao inimigo. Mas, antes de tudo, não podemos esquecer de um respeito ao próximo. Todas as vezes que eu excedo a linha divisória que pertence a mim, aonde eu invado o espaço do outro, eu estou sendo invasivo, como a própria palavra nos diz, adentrando num espaço que não é a minha responsabilidade. Então, todo o meu excedente está adentrando no espaço do outro, não é? Até o dia em que nós conseguirmos introjetarmos na nossa vida a regra áurea que Jesus nos trouxe. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Ou não fazermos ao outro aquilo que nós não gostaríamos que ele nos fizesse. Não é? Quantos de nós não gostaria, ao realizar alguma atitude equivocada, receber a compreensão do outro? Quem de nós não gostaria de, ao cometer um erro, uma falha, receber o perdão do outro? Então, Jesus nos recomenda para que nós pratiquemos o perdão incontáveis vezes, para que aquele irmão que hoje talvez seja apenas uma ofensa, não leve consigo para além da vida terrena aquela ofensa e se transforme, quem sabe, no futuro, alguém que venha numa condição obsessiva por um amor ferido. Não poucas vezes, aqueles que nós trazemos na condição de irmãos obsessores é alguém que nós ferimos o seu coração, em que guardava para conosco um afeto muito grande e nós o traímos. Então, nós somos convidados a esse novo encontro, a fim de que possamos superar aquela adversidade. E nós estamos sendo sempre observados, não é? Quando Kardec pergunta, né, o quanto de influência que a espiritualidade ocorre sobre nós, os benfeitores vão dizer que muito mais do que a gente imagina. Então, se nós imaginemos que estamos sob a companhia de nossos irmãos, então os benfeitores nos dizem muito mais do que vós imaginais, não é? Estamos sendo observados, como diziam aqueles textos das câmeras, né? Sorria, você está sendo filmado a todo momento, em todos os instantes. Nós não somos espíritas somente quando adentramos a casa espírita. Nós devemos ser espíritas em todos os lugares. Porque aqueles que não conhecem a doutrina dos espíritos, como nos disse Vinícius Lousada, no segundo encontro do livro, lá na Simão Pedro, aqueles que não conhecem a doutrina dos espíritos, a percebem através dos espíritas, através dos atos daqueles que se designam espíritas. Aqueles que não conhecem a doutrina dos espíritos observam uma atitude de alguém espírita e diz, assim que se comporta um espírita. E aí fica a reflexão para nós. Como está o nosso comportamento? Como que os outros nos observam?
Pois aqueles que não conhecem esta doutrina maravilhosa vão interpretar a minha atitude como uma atitude de alguém que se diz espírita, não é? Por vezes, alguns de nós possa já ter ouvido, né, aquela famosa expressão, né? Eu perdoo fulano, mas Deus está vendo. Deus está vendo e Ele não falha. Isso nada mais é do que um sentimento de vingança que nós trazemos de uma forma maquiada dentro de nós, não é? Onde está o sentimento de perdão e de caridade em que somos convidados a exercer em nossa vida, não é? Por isso a importância, como Santo Agostinho nos recomenda, de nós nos conhecermos. Porque se nós estamos neste plano, embora ainda adentrando neste mundo regenerado em que todos nós sonhamos com ele, ainda é um planeta de muitas provas, de muitas expiações, portanto, via de regra, em nossa maioria, ainda não somos seres angelicais. Ainda cometemos falhas, cometemos erros, tropeçamos, agimos no equívoco, mas o verdadeiro espírita, como nos diz o Evangelho, é aquele que se reconhece frente a essas adversidades e empreende os seus esforços na superação das suas falhas. Não é para que nós incorramos na culpa, na autoagressão, não, mas que nós possamos observar as nossas atitudes e nos esforçarmos em superar estas arestas que naturalmente trazemos ao longo da nossa vida, ao longo das nossas reencarnações, não é? E não poucas vezes nós vamos observar que aquele que nós interpretamos como um inimigo mora dentro de nós. Podemos observar por vezes algo que o nosso irmão possa nos fazer, que nos chateia muito, ou às vezes ele nem faz nada, só a sua presença, olhamos e já não sintonizamos com aquela criatura, já nos sentimos ofendidos, às vezes até pela sua presença, não nos fez nada, mas nós não simpatizamos com determinada atitude, com determinada situação, porque às vezes essas questões são um reflexo de nós mesmos. Observamos o defeito no outro e aquilo que eu quero combater em mim serve como uma sombra no outro. Algo que eu tenho que superar. Quem sabe o nosso irmão até já superou, mas quando olhamos ainda vemos a sombra de nós mesmos, a sombra do nosso interior, não é? Então é preciso também nós nos acolhermos, nós nos conhecermos e nós buscarmos este conhecimento de dentro para fora, reconhecermos as nossas limitações, porque se eu não reconheço algo que em mim eu preciso superar, então não há nada em que eu precise superar, porque eu não reconheço aquela situação. Então, por isso a importância do autodescobrimento, do autoconhecimento e do autoacolhimento. Quando nos deparamos com determinada situação equívoca, nós observamos esta situação e precisamos ter a coragem de olhar para dentro de nós, de observar aquilo e aceitarmos como algo a ser superado, não é? Também nos tolerando, mas também aceitando aquilo como algo que eu preciso modificar em mim. Mas quando é no outro, naquele em que é tido como um inimigo para mim, às vezes nós não temos acesso, às vezes inclusive possa ser algo perigoso esta aproximação. E o que nos ensina o Evangelho? A prece. A prece vai ser o primeiro contato, o primeiro movimento de aproximação que eu vou ter com aquela criatura.
Então, se alguém me ofendeu, se no meu trabalho eu não sintonizo com alguém, como a gente diz, se eu não tenho harmonia, o primeiro movimento, a prece. Orarmos por aquele que está nos causando aquela dificuldade. Quem sabe nós também já não causamos dificuldade semelhante a outrem? Então a prece é o primeiro movimento que nós podemos e devemos fazer para tratar aquele que nos tem ainda na condição de inimigo, e que ele possa então observar em nós a nossa mudança. E somente assim que nós poderemos criar ou retomar um vínculo de harmonia com aquela criatura, colocando um basta naquela situação. Nós vamos lembrar da história em que Divaldo Pereira Franco nos contou diversas vezes, daquele irmão que ele chamava de um máscara de ferro, que o perseguia por longa data. E o que o fez mudar de atitude? O que o fez, inclusive, de torná-lo, entre aspas, até mesmo um benfeitor de Divaldo? A sua reforma íntima, quando ele acolhe a mãe deste espírito que reencarna, e Divaldo despretensiosamente acolhe aquela criatura. Então, neste momento, aquele que o tinha como um obsessor observa, de fato, a mudança que Divaldo havia realizado. Então, se no passado houvera feito algo que não lhe agradava, então, neste momento, ele era outra pessoa. Não que fosse um outro espírito, mas com novas atitudes, com uma nova postura frente à vida, não é? Mas, então, na impossibilidade do diálogo, o silêncio e a prece. Como nos disse Jesus, recolhe-te ao teu quarto, sozinho, e Deus, que vê tudo e que sabe de tudo, vai também escutar a tua prece. Então, não precisamos divulgar em nenhum lugar que não seja o nosso íntimo, não é? Nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, na questão 887, quando Kardec questiona os imortais, quando pergunta. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Kardec questiona os benfeitores, e eles nos explicam. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Então é reafirmado essa narrativa de Jesus, nos recomendando a perdoar os nossos inimigos, que nada mais é do que aquilo que nós gostaríamos de receber se fôssemos nós quem causasse a ofensa, não é? Saulo César, um estudioso da doutrina espírita, nos diz assim: a nossa responsabilidade é a da prática do amor. Sobre o mal do mundo, Deus tem seus próprios mecanismos para sanar isso. Por vezes nós podemos entender, enquanto sociedade, né, daqueles irmãos, certo que aqui ninguém pensa dessa forma, de realizar a justiça com as suas próprias mãos, de ser aquela pessoa que vai ao encontro daquilo que não está certo na sua opinião e quer corrigir à força determinada situação. Mas, como nos diz o nosso irmão Saulo, a nossa responsabilidade
é de praticar o amor e não de sermos o justiceiro. Porque Deus nos conhece, Ele sabe das nossas limitações. Ele conhece a fibra mais íntima do nosso coração. Ele sabe tudo o que se passa conosco. Portanto, Ele também conhece as nossas dificuldades, aquilo que nós precisamos superar. E nos dá, então, tantas quantas necessárias forem as oportunidades para realizarmos esta mudança. Então, a partir deste momento em que nós começamos a ter um entendimento da vida sob o olhar do Espírito, nós conseguimos observar as situações com um olhar transcendental, observando não apenas a criatura sob o seu aspecto físico, mas como um espírito imortal, que ela é, assim como nós. E que se ontem, então, cometemos algo que hoje nós observamos e percebemos que não foi algo assertivo, só pelo fato de nós reconhecermos isso, já denota um progresso dentro de nós. E é nesse sentido, não é, que nós entendemos que não haverá mais a perversidade ao ponto em que a humanidade compreender as leis de Deus. A partir do momento em que todos tivermos a certeza da reencarnação, observando que a lei que nos rege de ação e reação sempre vai nos encontrar, nós pensamos de forma diferente, não é? Pois não há perversidade, por mais difícil que possa parecer, que não se renda ao bem. Mais cedo ou mais tarde, nos depararemos não com os outros, ou não com aquele juiz ilustrado nos filmes, mas com a nossa própria consciência. E ela, sim, nos alerta quando nós incorremos por caminhos diferentes daqueles que nós já conhecemos. Por aqueles caminhos em que Jesus nos indicou, mas que nós, de forma a teimar, por vezes preferimos aquele que leva a porta larga, a porta em que aparentemente é mais fácil, mas que não muito longe dali nós nos deparamos com dificuldades ainda maiores, não é? Os inimigos têm um fator interessante na nossa vida, porque se um amigo nos observa e está ao nosso lado, nós vamos observar algumas vezes exaltando algo de bom que nós temos. Dificilmente ele vai exaltar o nosso lado ruim, as nossas manias, ou algo que não seja bom. Mas aquele irmão que ainda nos tem na condição de inimigos, ele não tem esse filtro. E ele nos fala, não poucas vezes, uma realidade que às vezes nós não observamos. Porque ele não está guardando afeição para conosco. Então ele nos fala, às vezes, né, uma boa parte, verdades que nós não enxergamos, defeitos que nós achamos que não temos. Quantos de nós chegou a esta casa e a tantas outras através de uma obsessão? São os nossos irmãos que estão ali nos cobrando algo. E nós achamos que não é algo que nós devemos retribuir, somos impelidos a procurarmos ajuda. Então o bem é maravilhoso, porque até mesmo em situações adversas, ele se mostra presente. Quantos trabalhadores hoje estão aqui em função de uma dificuldade
dessa ordem, ou alguma dificuldade com os filhos, com algum familiar ou consigo mesmo. Então nós somos convidados a todo momento a voltarmos pelo caminho ensinado por Jesus, que é esse caminho de amor, é esse caminho de bondade, de resignação muitas vezes, que por vezes tropeçamos, por vezes caímos, mas sempre há alguém ao nosso lado, nos auxiliando, nos conduzindo, nos inspirando, nos erguendo a mão para que possamos superar as nossas dificuldades, não é? Porque é da lei de Deus que nós progridamos, porque esta lei é uma lei de amor. Não é a lei de talião que nós falávamos lá no começo. Não é aquela lei em que me dá o direito de cobrar por um ferimento que me fizeram na mesma moeda. Não. A lei de Deus é amorosa e nos convida ao amor, nos convida ao perdão, nos convida a auxiliar, a oferecermos a outra face, aquele que neste momento nos ofende ou nos causa alguma adversidade, não é? Lá em Mateus, nas anotações, em seu capítulo 5, versículo 38 até o 42, Jesus nos diz: aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Nós precisamos guardar o espírito da letra. Então, aquele que me bate na face, devo oferecer a outra para que ele me bata também? Será que é isso que o Evangelho nos diz? Ou ele está nos dizendo para que nós mostremos o outro lado, se o agressor está nos causando este sofrimento, que nós consigamos mostrar como deveria, a nosso entendimento, ser aquela atitude. Se eu recebi uma bofetada espiritual, então eu oferto o meu coração, eu oferto o meu entendimento, a minha compreensão, àquele que, quem sabe, os caminhos que o levaram até aquela situação. Nós não sabemos. Nós não sabemos aquele irmão que hoje é tratado como um delinquente, a sua história. Nós não sabemos o que o levou àquela atitude. Nós não sabemos o que motivou ele a realizar determinado ato. Nós não temos a condição de compreensão integral sobre aquela atitude, não é? Então Jesus, ele não proibiu a defesa, mas ele condenou a vingança. São coisas diferentes. Então quer dizer que se estou com um espinho no meu dedo, eu não devo tirá-lo. Ele está me machucando, ele está me ferindo. Não, eu devo tirar o espinho, mas nem por isso eu devo pegar esse espinho e espetar em quem me espetou. Então não promover a vingança e ser então um círculo vicioso. Que a maledicência possa chegar até nós e ter um fim. Né? Que aquela situação que se prorroga por tanto tempo, de dificuldades, possa bater em nós e ter um fim. Que possamos ser o ponto final de conversas desequilibrantes, de situações que constrangem, enfim, não é? Pagando o mal com o bem. É isso que nos diz a mensagem do Evangelho. Responder ao ódio com amor, mostrando a face da compreensão, não é? O sentimento de ofendido, não poucas vezes, é o amor próprio
se exaltando, não é? Às vezes, quem sabe, seja até algo que nós precisamos observar e mudar em nós, não é? E termos, então, a disposição ao perdão, termos a clemência, e com isso nós estaremos nos aproximando dos benfeitores amigos que observarão em nós as nossas atitudes. E com isso, então, nos aproximando de Deus, não é? Desta lei amorosa, né? E quem tem mais coragem? Se nós perguntarmos ao mundo, quem tem mais coragem é aquele que se atira do paraquedas, aquele que vai no bang jump, aquele que faz atitudes surpreendentes, mas nós podemos dizer que aquele que tem mais coragem não é o que se vinga, como nos diz o Evangelho, mas aquele que suporta uma ofensa sem retribuir o mal com o mal, oferecendo então a outra face. Joana de Ângeles nos diz sobre este tema, nos ajudando a compreendê-lo, que quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos que degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. Quando ficamos remoendo aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de falta de compaixão, de tristeza, então nós também estamos agredindo a nós mesmos. Naquela famosa dito popular, não é, que é trazido muitas vezes, quando eu acendo uma vela na escuridão, o primeiro que se beneficia da sua luz somos nós. Agora, quando irradiamos sentimentos negativos, o primeiro também que é atingido também somos nós. Então é preciso estarmos sempre em vigilância. Por isso que Jesus nos diz: orai e vigiai. Nós podemos até inverter essa posição, né? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Não é para vigiar o outro, mas é para vigiar a nós mesmos, não é? Respondendo a este ódio com o amor. Com o amor. E quem sabe, então, dando-nos as possibilidades de superarmos aquilo que parece intransponível em nós. Eu tenho uma mania de fazer tal coisa. Meu pensamento, não consigo parar de pensar em tal situação, não é? Mas através da prece, através dos bons sentimentos, através das nossas atitudes no bem, seja no trabalho, seja na rua, seja em casa, seja nas instituições religiosas, nós estamos angariando companheiros, amigos e espíritos benfeitores que se aproximam de nós. O que nos diz o livro dos médiuns a respeito das obsessões? Como afastar os nossos irmãozinhos ou nos afastarmos daquela situação? É nos aproximando dos nossos benfeitores amigos, não é? E como que a gente faz isso? Através do trabalho no bem, né? E inclui-se também a questão do perdão ao outro e ao perdão a nós mesmos, não é? Então, conduzindo já a nossa reflexão final, eu gostaria de fazer uma breve leitura pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que intitula Na Senda do Cristo. Nos diz o benfeitor: o caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos, gerando flores, calvário e cruz, indicando a ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação por sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu,
para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa os verdugos, ouvida as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria libertação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo dos nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência aos pés de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino de Deus. Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo prossiga com todos, hoje e sempre. Muito obrigado.